Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Antivial Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá, fazer 3 assuntos rapidinhos hoje, que embora pareçam que não têm relação, eles todos têm relação, e uma relação importante com o Grêmio, que é o que nos interessa. Começar por esse aqui, rapidinho, Mano Menezes. O pessoal está pedindo live aqui, falei sobre isso no final de semana, o pessoal está pedindo live com o Anderson para ter uma análise mais tática ou tática mais aprofundada sobre o Grêmio atual. Gurizada, eu quero dizer, nós já vivemos uma época em que não dava para assistir coletiva de técnico, mas hoje dá. Hoje dá. As coletivas do Mano, elas têm sido muito boas, apesar dos resultados estarem sendo meia boca. E o desempenho está sendo abaixo do medíocre. Mas as coletivas do Mano estão sendo muito boas. Porque ali tu encontra muita explicação para muita coisa. Vejam, eu não estou defendendo o Mano, não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele fala. Não. Ontem mesmo, ou anteontem, eu falei de coisas que eu não concordo com ele. Mas eu consigo entender a forma como ele está raciocinando, como ele está pensando. Ah, ele não vai falar no guardiolês, aquele do terceiro, da amplitude no terceiro terço, aquele guardiolês ele não fala. Mas vai lá e assiste a coletiva dele. E se for o caso, volta um pouquinho. Para aí, o que ele está falando aqui? Volta! Perde uma meia hora por dia para fazer isso. Não é nem por dia, né? É por jogo, para fazer isso, que vocês vão ver que tem algumas coisas que ele fala não falando, ou não explicitando, mas está tudo lá. Está tudo lá. Eu discordo de muitas coisas que ele diz, mas eu entendo o que ele tá pensando. Eu acho que vale a pena, tá? Vamos para o segundo. Eu muito tempo falei aqui, volta e meia eu retorno a esse assunto, que a gente tem que escolher as fontes. O desespero não pode ser conselheiro, tá, gurizada? O desespero não pode ser conselheiro. Quando a gente... Quando está um pouquinho mais difícil entender determinadas coisas, é natural que a gente vá procurar subsídios e a gente vá tentar encontrar quem explique para nós o que está acontecendo, que a gente não está discernindo de uma maneira mais completa. Nessas horas, a gente tem que filtrar muito as fontes. Vou dar um exemplo. Esses momentos que de vez em quando acontecem, quando o golfinho sobe para respirar, são muito bons. Porque a gente começa a ter uma noção de quem é quem. Eu falo aqui para vocês sobre o verdadeiro capitão da IVE.
O pessoal chama de capitão da IVE um aí que não tem relevância. Eu já expliquei isso aqui. Ele não tem relevância nenhuma. Ele não forma a opinião daquele sistema, daquele biosistema dos identificados / especializados. Ele é irrelevante. O verdadeiro capitão da IVE é um que se apresenta como imparcialíssimo. E eu vejo, porque eu já expliquei aqui também, eu assisto esses caras por dever de ofício, para poder fazer a crítica que eu vou fazer hoje e que já fiz muitas vezes. Mas eu não procuro subsídios com eles. Vou dar um exemplo. Aliás, antes de dar o exemplo, a dica do Robson, né? Para quem não acompanha há mais tempo o canal, eu já disse quem é o capitão da IVE, eu vou dar a dica do Robson. Começa com Ne e termina com Neguete. Então vamos para 2 vídeos do capitão da IVE no sábado e no domingo. Jogo do Internacional e jogo do Grêmio. Sábado, jogo do Internacional. Arbitragem nojenta. Tirou a chance do Internacional ganhar do Corinthians como estava ganhando. Porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque não dá para aguentar. Um pênalti que não existiu, uma expulsão que não era devida. Eu fui lá olhar. A expulsão é cartão vermelho. Não tem que discutir. O pênalti é pênalti. O pênalti é pênalti. Chutou o peito do jogador do Corinthians dentro da área e não quer que dê pênalti. Corta. Jogo do Grêmio domingo. Pois é, vejam bem, pelos critérios da arbitragem, deveria ter expulsado o jogador do Santos no início do jogo. O pênalti no Cristaldo, eu tenho que rever, porque eu só vi 2 vezes durante a transmissão ali, então eu não tenho opinião formada, mas veja, sem rever o lance, não foi pênalti. E tem gente que acompanha o canal aqui que vai dar clique para Tirem as crianças da sala. Para um merda abostado desses. Que forma opinião porque tem poder. É o negócio aquele do assédio, entendeu? É o negócio do assédio. Não existe assédio de baixo para cima. Tu pode qualificar como outras coisas. Por exemplo, começa a importunar uma mulher que está acima de ti, não é assédio, é importunação. Pode ter um monte de coisa, mas assédio não é. Assédio é de cima para baixo. Esse tem poder, porque ele tinha cargo de chefia, agora ele é meio organizador das coisas e tal. E aí ele acaba formando opinião, entendeu? Não que a opinião seja muito qualificada, mas forma opinião por interesses, entendeu? E se revela nesses momentos como esse que nós estamos vivendo. O momento em que o golfinho sobe à superfície para respirar. O golfinho não vai respirar. Está acabando o gás. Está acabando o gás. Então eu já mudei de opinião, não vai respirar. Mas enquanto eles estiverem com a ilusão de que vai respirar, é isso aí. Aí tu vê a imparcialidade.
Então assim, ó, gurizada, não precisa assistir meus vídeos. Pode assistir vídeos de outros canais. Mas dá uma selecionada nas fontes. Do nosso lado tem gente boa e tem gente muito ruim também. Tem gente, tem tudo, tem de tudo. Tem puxa-saco da direção, tem doido, tem caça-clique, tem tudo do nosso lado também. Puxa-saco de técnico, tem de tudo, mas tem coisa boa do nosso lado. E por último, deixei para o final porque é o melhor. O espetáculo de vice-presidente de futebol que nós temos, essa maravilha aí, parece que deu entrevista ontem e reclamou da manifestação do torcedor ontem na arena com relação a determinadas coisas que aconteceram durante o jogo. Principalmente, assim, ó, não vamos dourar essa pílula. Vamos direto no garrão. Vaiaram os merda que não tem que estar no time mais. E aí ele largou o seguinte, que quem fez isso, ele chega a pensar que é não gremista. Falei aqui no meu vídeo sábado, ninguém é mais gremista do que eu, porque vai ou deixa de vaiar. Porque reclama ou deixa de reclamar de jogador. Mas quem prejudica o clube, quem sangra os cofres do clube, quem enxovalha o nome do clube, esses eu chego a pensar que são, para usar a palavra, a expressão dele, não gremistas. Por exemplo, quem trouxe o ex-Denilson a 600 mil por mês, para mim, é não gremista. Quem trouxe esta porcaria, este frangueiro inútil, indesculpável, para mim é não gremista. Quem gastou 50 milhões de reais no ano passado, e esse ano gastou mais 50, e tá se cagando para fugir do rebaixamento, para mim é não gremista. Então, entre o camarada que foi para a arena ontem e que provavelmente paga a mensalidade que sustenta esse tipo de absurdo, entre esse camarada que foi para a arena ontem expressar o seu descontentamento com atrocidades que são feitas no Grêmio, e esse imbecil que entende chongas de futebol e que se tivesse um pingo de decência, um pingo de consideração pelo Grêmio, em vez de estar aparecendo, se amostrando, como dizia um camarada meu aí, se amostrando, devia ir para casa, reconhecer que entende chongas de futebol e ir para casa. E deixar o Grêmio para quem entenda da atividade fim do clube. Entre o camarada que vaiou ontem e que foi gremista fazendo isso, e essa besta reclamando e dizendo besteira, eu fico com o gremista que vaiou ontem. Esse aí nem para gremista ruim serve. Um abraço para vocês, gurizada.